vai tocar música. Quer usar o violino? Acho que não precisa. Tão baixinho. Eu preciso ouvir mais é você mesmo, né? Aí, falando aqui, não fala. Melhor do que depois, quando eu começo a escutar eu mesma. Fica aquela sanduíche. Você lembra da sanduíche? Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Garimpo da Arte Avarense. Eu, Amauri Albuquerque, na técnica Maurício Bruno Damião. Boa noite, Maú. Tudo bem aí? Boa noite, Mauri, boa noite, Poliana, boa noite quem está escutando, quem está ouvindo, quem está ouvindo é a mesma coisa, não é? É isso aí. E está assistindo também, né? Ah, verdade. E lembrando que esse programa estará sendo disponibilizado no YouTube e também ao vivo no Garimpo da Arte Avarense lá no Instagram. Olha que chique esse YouTube, É, olha YouTube. só. É que a desgraça de ser professor de inglês é que você Chique. tem a obrigação de falar correto, né? E é deselegante falar correto, né? Não, eu já ia falar YouTube. Bom, antes da gente começar aqui, deixa eu fazer uma breve apresentação. Ela foi do Universo e Prosa, me corrija se eu estiver errado, se faltar alguma coisa. Pertence ao Madre Pérola, administra o SEMA, foi presidente do Conselho Municipal de Políticas Públicas voltada para a cultura. Mais alguma coisa? Mãe da Alice. Mãe da Alice. Eu Estou ocupo falando uma parte aí do tempo. Poliana Gomes, o Poli Brasil, Poli Gomes. É de tudo um pouco. Esse polinome, como é que é? Tem gente que chama Poli, tem gente que me chama de Poli, tem gente que me chama de Poli, tem gente que me chama de Paloma. Eu vou aprendendo tudo. Bom, mas de uma coisa eu devo dizer. Poli faz jus ao nome, porque você é polivalente, né? Duro que sou, viu? E tudo que você faz muito bem feito, né, Poliana? Aí já não sou eu tô pagando uma cerveja aqui, gente, vocês não estão vendo, mas é uma cerveja escondida. Faz tão bem feito que eu ia até perguntar como é que vai a Alice. Vai bem. Nossa, ela tá com 7 anos já, 7 então já tá anos. mais independente. Belezinha, primeiro ano, segundo ano? Tá no primeiro ano. Belezinha. Não, tá no segundo já. Segundo ano. Segundo, é.
E tá na minha mãe um pouquinho, um grude com a vovó. Fala, eu vou deixar você na casa da vovó. Só faltou ela falar, viu, pode demorar, mamãe. Volta amanhã, né? E Eduardo Jabá? Naquela correria, imaginável. Existe pessoa mais ocupada do que Eduardo Jabá? Eu acho que não. Pra você ter uma ideia, ontem eles estavam em Araxá, Minas Gerais, com o Ricardo Regis. Eles fizeram um show lá, né, de músicas italianas, num resort em Minas Gerais. Ele chegou, era umas 6 horas da manhã, mais ou menos. Eles vieram direto, porque ele tinha compromisso. E emendou, acho que descansou um pouquinho, umas 2, 3 horinhas. E já tá na labuta desde cedo. Ele dá aula também em faculdade aqui, né? Não é só música, né? Escuta, Poliana, além de tudo isso que a gente falou, você também já foi professora de música, né? Foi minha professora de teclado, devo dizer que eu tive alguns professores de música, mas não é rasgar seda, mas você foi a minha melhor professora de música. Olha só, a gente verdade. Não tem nada disso não. Obrigada, faz tempo que eu não dou aula, mas uma fase muito boa da minha vida. Hoje ainda encontro alunos, ex-alunos, o pessoal que seguiu carreira, sabe? Me orgulho muito, adorava ser professora, mas os caminhos me levaram para outras estradas, né? Pena que o aluno aqui não... Você era muito ocupado na época, eu lembro que você dava muitas aulas de inglês. Ô, Poliana, tem tanta coisa pra gente conversar aqui que eu nem sei se uma hora vai ser suficiente, viu? Mas eu volto outro dia, não tem problema. Gostei. Olha só, a gente costuma perguntar aqui a gente costuma fazer um interrogatório aqui para saber a quantas anda a política na cabeça dos artistas aqui locais, né? E o que eles estão pensando, e eu queria saber de você. O Brasil tá bom? Tá ruim? Como é que tá, no seu ponto de vista, sobre o aspecto político? Olha, vou falar especificamente da área cultural, né? Que é a área que a gente está inserido da cabeça aos pés, né? Tá muito difícil com o governo Bolsonaro, né? Ele abertamente é contra políticas culturais, né? Ele trava uma guerra, né? Contra os artistas, na verdade. Mas a gente está tendo um ótimo apoio do Senado e da Câmara, inclusive com a aprovação de leis importantes esse ano, né? Inacreditavelmente tem esse viés, né? Tem uma barreira contra, mas nunca houve tanto subsídio, né? Na verdade, o setor cultural está muito bem organizado nesse momento. Né? Da pandemia para cá, surgiu um movimento cultural de artistas muito, muito forte. Eu faço parte do Comitê da Lei Paulo Gustavo, no estado de São Paulo, faço parte de grupos, né, paulistas que falam sobre PROAC, sobre Lei Aldir Blanc, e existe uma organização do setor para, né, conversar com os deputados, com os senadores, fazer reuniões e participar das discussões. Então, isso faz toda a diferença, né? Esse foi um dos objetivos que a gente pensou em trazer você aqui para... Você que é artista, está ouvindo a gente, né? A Poliana vai falar, mas daqui a pouco vai falar sobre a Lei Aldir Blanc 2, né? Faz você escrever, né? Então, não perca a oportunidade de aprender um pouquinho sobre a maestra aqui, Poliana. Antes da gente aprofundar nessa questão da política e cultural, eu queria saber aqui da cultura local, aqui em Avaré. Conselho Municipal de Cultura. A quantas anda o Conselho? Não anda. O Conselho foi... passaram uma rasteira no Conselho, então ele não anda, ele está caído. Eu queria também que você explicasse o que foi aquela fatídica PL 152, 132? Enfim, foi um projeto de lei que praticamente aniquilou com o poder de fiscalização, né, do Conselho, mas eu gostaria que você dissesse melhor. Vamos lá, vou contextualizar um pouquinho. O Conselho Municipal de Cultura, ele já existe, né, em lei há cerca de 10 anos. Né? E ao longo desses anos, os artistas participaram das reuniões, fizeram audiências públicas e os artistas, junto com o então secretário de Cultura, Gilson Câmara, construíram a legislação
que forma o conselho, que forma o nosso fundo de cultura. E no ano passado, em agosto mais ou menos, a secretária de Cultura simplesmente alterou a lei, né? O Poder Executivo fez uma alteração na lei, tirando várias cadeiras do lado dos artistas, porque o conselho ele é formado uma parte de artistas e uma parte de poder público. Tirou todas as cadeiras que saíram, foi da parte dos artistas, 7 no total, e tirou os poderes deliberativo e fiscalizatório do conselho. Então virou só um órgão consultivo. Eu estava presidente do conselho nesse momento, a gente fez inclusive uma mobilização junto à Câmara pela não aprovação. Infelizmente foi aprovado, né, o projeto. E algumas semanas depois eu fui fazer a audiência pública mesmo, né, de reunião do conselho, fui fazer o chamamento para a nossa reunião. E o Poder Executivo simplesmente não publicou meu chamamento, falou que não existia mais conselho, que esse conselho não estava mais válido. Não existia nem consultivo? Eles simplesmente não me permitiram fazer a publicação no Diário Oficial. Simplesmente acabou ali o mandato daquele conselho que estava em vigor ainda até final de outubro, se não me engano, né? E estamos assim até agora. Não houve chamamento público, audiência pública para a instituição de conselho. Então você foi sumariamente, você fez aquele acordo com a Secretaria da Cultura, você entrou com a bunda e eles entraram com o pé. E detalhe, eu, no caso, represento os artistas, né? Então a Secretaria de Cultura entrou com o pé, né? Na verdade, dos artistas, porque o conselho ele representa uma classe, né? E assim, totalmente contramão do que está indo o Brasil inteiro. O Brasil inteiro, desde que começou com a Lei Aldir Blanc, houve uma aproximação muito grande entre artistas, né, conselhos municipais de cultura e secretarias, né, porque faz parte da Lei Aldir Blanc ter essa conversação, né, para que as coisas acontecessem de comum acordo. E a Avaré na contramão de tudo isso, né, a Cerqueira César, que é a nossa vizinha aqui, né, menorzinha do que a gente, está num processo totalmente inverso, reativaram o conselho, fizeram várias lives culturais, vão lançar agora um Carna Rock, um festival de rock, se mobilizando artistas da cidade inteira. A propósito, você sabe quem é o secretário? Lá não é secretaria, né? Lá é diretoria, né? Então, eu não sei se é o Fábio lá. É o Fábio. O Fábio ele era atuante do teatro. Do teatro, Não, ele era atuante, ele participava de grupo de teatro aqui e tal. Tá, eu lembro dele. Então, é pessoa da área, né? Então, é diferente, né? Muito diferente. E a Avaré não, contramão, né? Tudo que as leis falam que os municípios têm que fazer, a Avaré está fazendo ao contrário. Inclusive o Plano Municipal de Cultura, né, para quem não sabe, o Conselho ao longo dos últimos meses desenvolveu um plano de cultura que é para 10 anos. É para garantir políticas públicas mínimas na área cultural, independentemente de quem está no poder público, né? Porque 10 anos você pega no mínimo 3 eleições municipais. Então é uma coisa para fortalecer o sistema de cultura. E foi apresentado isso em novembro de 2020 para a Secretaria de Cultura. E no começo do ano, quando a Isabel Cardoso assumiu a Secretaria, nós, né, reapresentamos para ela, pedimos para que ela verificasse. E até agora isso não foi apresentado na Câmara. Então, e inclusive fala-se sobre o Plano Municipal de Cultura nas leis que estão sendo aprovadas agora essa semana. Às vezes, se fosse fazer um adendo, qual que é a diferença do sistema e o plano político? Bom, o Sistema Municipal de Cultura é uma lei que já existe. Então, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tem relação, faz parte do Plano Nacional de Cultura, que foi criado pelo governo federal. Ele previa que os municípios se organizassem com um sistema municipal de cultura. No sistema ele define quais são as competências da secretaria, do conselho, de alguns outros órgãos da esfera cultural. O Fundo Municipal de Cultura, que é uma conta corrente para angariar fundos específicos para a cultura. O fundo existe. Existe, essa lei já existe, o fundo existe. Tanto que ela vem no carnê do IPTU, né? Isso, exatamente. Isso seria a contribuição. Eu não sei até quanto anda, se alguém deposita. Mas até então a contribuição é uma coisa à parte, né? Que vai para o fundo também.
Vai para o fundo. Eu posso explicar de onde que vem o dinheiro do fundo, né? Se vocês quiserem, a gente fala um pouquinho sobre isso. E o terceiro pilar é o Plano Municipal de Cultura, que daí sim é um plano para 10 anos, que prevê metas, né, prazos, e tanto na área de capacitação, na área de prédios públicos, na área de produção cultural, enfim. Tem lá o nosso plano, ficou acho que com umas 60 páginas, assim, foi bem construído, bem discutido nas reuniões, com ideias para fortalecer realmente, né, e está engavetado, infelizmente. Enquanto sem perspectiva. O que é estranho, que é uma coisa que deveria estar pronta, com rapidez não. Agora, para destituir o conselho, isso foi rapidinho, semana para outra, já foi votado, tal. Pegou aquelas palavras nobres, dos nobres edis, né? E isso que não dá para entender. Quer dizer, a gente como artista, a gente fica, como eu participei do conselho algumas vezes, a gente é voluntário, a gente perde, se você gasta o seu tempo para ir lá, você deixa a sua família e tal, para discutir ideias, plano e tal, de repente vem alguém, tipo, joga no lixo que você trabalhou. E assim, independente do, vou deixar por ele falar, mas independente de quem está lá, o conselho sempre teve diálogo com quem estava lá. Sim, eu participei na era do Gilson, acho que um dos primeiros conselhos, então, assim, eu sou mais velho daqui, sim. Então eu já, na cultura, desde o Cláudio Cortez eu participo. Então, imagine quantos secretários a gente participou, alguns mais, alguns menos com empatia e tal, mas sempre teve cultura. Sempre teve diálogo, né? O conselho era respeitado, né? Tanto é que a Lei Aldir Blanc, eu fiquei sabendo dela através do secretário Diego, que convidou o conselho para uma reunião e falou, olha, vai vir uma verba importante para o município e a gente precisa do conselho para a gente conseguir, né? Foi um convite para que a gente fizesse junto, porque era o que previa a lei realmente, né? Então a gente estranhou muito, né? Na época até fiz um artigo lá, me posicionando junto à imprensa, porque foi uma coisa, né, inexplicável para a gente, né? Ter acontecido tudo isso. Falando em situação patética, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver a sessão da Câmara de ontem, Infelizmente. o papelão que fizeram os professores. Eu sempre vejo em live umas coisas assim. Ontem a Carla estava lá pelo interesse dela, mas pessoas. Assim, mas está tão banal que você já não fica mais diferente com o que acontece lá. Isso que é o problema. A gente deveria ficar mais indignado, mas é tão banal aquela, assim, o amém que diz a tudo lá, que a gente. Pra que você vai quando você vai argumentar com uma pessoa assim? Não dá. Maurício, vamos tocar uma. O que nós vamos ouvir aí? Então, como a Poli já participou, assim, o que a gente achou que isso fosse o universo prosa que ela participou. Quanto tempo você ficou no universo prosa? A gente já volta a falar das Não vamos falar quando foi, tá? Eu fiquei alguns anos. Foi no ano passado, ela começou. Faz um pouquinho de tempo, né, Maú? O Maú que é bom pra data. E você já tinha tocado em banda antes do universo? Olha, não. Só foi minha primeira experiência em banda. Foi sim, só assim, audições de alunos, né? Mas foi a primeira banda que eu fui convidada pra entrar e foi uma vivência única, né? O Ronaldo, pra compor, ele é muito louco, muito. Ele esteve aqui muito maluco. E ele falou assim: Poli, aqui eu quero som de nuvem, imagina uma nuvem. E eu tinha que, né, Mau? Tinha que criar um som de nuvem. Você fala isso no comentário, né, Mau? Porque a gente quer. É bem cara do Ronaldo pedir som de nuvem, assim, de um aspecto no passando, assim, tipo, o Ronaldo imaginou a pintura. Então, você tem que imaginar que o sonho é daquela pintura. Isso é uma coisa super clever. Então, o que a gente vai ouvir, irmão? Agora, para ser o pré, então o pré da história. O pré da história. É um verso e prosa com a presença de Poli Brasil, Poli Gomes, tempo atrás. É o pré da história. Helena, tem algum tema que você gostaria que abordasse mais ou abordasse menos? Não, o que você acha mais interessante aí? Acho que a gente já falou das leis, né? Paulo Gustavo do que vai vir de recurso para o município.
como que os artistas podem se preparar. Tá, depois a gente vai falar do Mário Pé, vamos falar dos seus projetos pessoais, você deixou um gancho para falar de dinheiro, É legal falar da Tem que tomar com o SEMA. O SEMA tá no... A gente tá no SEMA ainda, mas a gente tá fazendo outras coisas. Os casamentos, as coisas assim, cerimônias, essas coisas. Quando eu abordar a Mário Pé, daí você destrincha essa parte. Tá. Eu acho que eu vou estar falando no fundo, para terminar esse assunto, que daí eu tenho uma informação importante aqui, porque eu estava sequestrada. Eu não tenho vontade, não sei como é que tá hoje. Eu acredito, né? Se você vai receber um recurso nesse fundo, eu tenho que sequestrar. Olha, você acha que tem... É assim, é uma escolha do poder executivo. O que ele vai fazer com o dinheiro deixar de fazer? Pode ser aplicado na lei. A lei fiscal. Pode ser aplicado na Renal, né? Teoricamente, não. Não revoga a cultura lá? Não. Não pode ser lugar público, né? Ela é para trabalhadores da cultura. Mas ela não pode ir, por exemplo, centro cultural. Isso fala a aquisição de imóveis com base para instalação, equipamentos culturais, manutenção e companhias de Mas eu acho que são empresas privadas ou públicas sem fins lucrativos. Não pode o poder público usar essa verba diretamente. Entendi. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tivesse um instituto que cuidasse do patrimônio histórico. Aí sim, o instituto poderia solicitar essa verba para instituir. Mas a agricultura diretamente não pode usar para outros fins. Então, voltando, eu vou jogar para o lanche para você. Tá com o dinheiro. Amor, você vai me ajudando a cronometrar aí, porque eu nunca cronometro aqui, cara. Eu vou meio por... Tá? Vamos uns 10 minutinhos assim, vocês já chamam, dá um toque aí. Como é que chama o projeto lá que vocês estão vendo? Arte democrática, assessoria para artistas. Nós estamos ao vivo no estúdio da Rádio Cidadania, falando com Poliana Gomes. Poliana vai destrinchar um pouquinho sobre as leis Aldir Blanc. Paulo Gustavo, você que é artista, não perca. Grande oportunidade de aprender, aproveitar e se inteirar do assunto e pleitear também o seu subsídio. Poliana, falando nisso, de onde vem o dinheiro do Fundo da Manutenção da Cultura? O Fundo Municipal de Cultura, ele é uma verba separada da Secretaria de Cultura, né? A gestão dele é pelo Conselho de Cultura. Atualmente, os recursos que estão no fundo vêm das manutenções, do aluguel dos espaços culturais de Avaré. Então, por exemplo, se uma companhia de teatro de Bauru vem apresentar um espetáculo aqui no Centro Cultural, ela vai pagar uma taxinha de uso do Centro Cultural. Essa taxa é recolhida na conta do Fundo de Cultura. Né? E você comentou na capa do carnê do IPTU, tem um convite para que a população faça doação, né, a partir de R$10 para o Fundo de Cultura, mas o engajamento é muitíssimo baixo. A gente até fez uma panfletagem, juntamos dinheiro de cada um dos conselheiros e fizemos uma panfletagem para reverter, mas não teve adesão. Então, por enquanto, é assim que recolhe o dinheiro para o fundo. A questão importante aqui, que eu já não sei mais como está, mas nos últimos 4 anos esteve assim, a gente interpelou a Secretaria de Cultura várias vezes, o recurso do Fundo de Cultura, ele está sequestrado.
né, judicialmente. Então, algum processo judicial, cuja a parte é a prefeitura, o juiz mandou sequestrar pelo CNPJ. No Banco Central eles não sabem que conta é da prefeitura, da conta movimento da prefeitura ou contas vinculadas, né? E toda vez que a gente ia tirar o nosso saldo lá, o saldo estava zerado porque o dinheiro estava sequestrado. E você tem noção do valor? Olha, em torno de 12 mil reais. Né? O que é o preocupante é que existe na previsão das próximas leis, Paulo Gustavo e Aldir Blanc II, a previsão de que o dinheiro venha de recurso fundo a fundo, que a gente fala, né? Vai sair do fundo do governo federal direto para o fundo municipal. Já pensou se vem esse dinheiro para o fundo, aí vai sequestrado, né? Porque essa conta está em algum processo judicial lá e todo o dinheiro que entrava ia... Enfim, é uma questão importante que, como nós não temos conselho agora, eu não sei nem como é que está, né? A gente não tem nem a quem perguntar, nossos representantes não existem, né? Para verificar como é que está isso em relação a esse fundo de cultura. Que sério? É complicado. A prefeitura nos informou na época que eles poderiam, se houvesse o sequestro, poderiam tirar de outra conta e repor, né? Mas na Paulo Gustavo, por exemplo, a gente está falando de um montante de 800 mil reais. Mais ou menos o valor que vem para Varela. E na Aldir Blanc II, são 3 bilhões, né, para dividir entre estados e municípios, que é o mesmo valor que aconteceu em 2020, então, comparativamente, deve vir em torno de 630 mil para Varela novamente, pela população da cidade, né? Tá, em torno de 630 mil reais para ser rateado. Esse é para 2023, Aldir Blanc II. Mas a Paulo Gustavo já está para daqui a poucos meses. Eu confesso para você que eu estou por fora, tá? Tanto da Paulo Gustavo quanto da Aldir Blanc II. Dá uma clareada como que funciona a Paulo Gustavo, quem tem direito, como eu faço para me inscrever. Tá, então vamos lá. A Lei Paulo Gustavo, essa verba do governo federal, ela vem de 2 fundos, do Fundo Nacional de Cultura e do Fundo Setorial do Audiovisual. A maior parte da verba vem do Fundo Setorial do Audiovisual. Da onde que vem esse dinheiro? Toda vez que a gente compra um ingresso de cinema, por exemplo, os cinemas recolhem uma parte desse Fundo Setorial do Audiovisual, que é justamente para investir em novas obras, né, para fortalecer o audiovisual. Então, a Lei Paulo Gustavo, ela vai prioritariamente aprovar projetos e ajudar empresas do audiovisual, já que o recurso vem desse fundo, né? E uma parte do recurso que vem do Fundo Nacional de Cultura, aí sim, para todas as artes e artistas, como foi mais ou menos a Lei Aldir Blanc. Então, vai ter verba para subsídio de espaços culturais, para produção, para capacitação, no mesmo formato, um formato muito parecido que foi na Aldir Blanc. Amplo, né? Quem monta a estrutura também, participa, né? Isso, na verdade quem monta a estrutura não, né? O recurso ele é específico para produtores culturais, né? Então não envolve as pessoas que trabalham na cultura, por exemplo, um segurança de um evento cultural, diretamente ele não tem acesso a esse recurso, né? Não deve ter acesso a esse recurso. Por exemplo, o Marcelo Machado que coloca som. Teoricamente não pode ter acesso, a não ser que ele seja uma produtora cultural, né? Por exemplo, a do Javara Produções também tem a parte de sonorização, mas é uma produtora cultural. Eu acredito que o Machado seja uma produtora cultural também, não sei, aí precisa ver o KNAI, né? O CNPJ, o histórico, né? É bem específico, né? Caso a caso. Mas não vale, por exemplo, para quem coloca arquibancada. Arquibancada não é um produtor cultural, é uma pessoa que presta serviço na área da cultura e na área de outros eventos, né? Tem evento de arquibancada que não tem relação com a cultura. Tá. Não pode ser, sei lá, uma a galera da sonorização em geral? Mesma coisa. Diretamente não. Tá. Diretamente não. Então tem produtores culturais, né? Então eles especificam lá quais são as artes e os municípios vão abrir os editais para que ele diga qual é a regra daquele município. Cada município, cada estado vai distribuir conforme o seu entendimento e conforme essa negociação com a classe artística. Por isso que é importante o pessoal, né, artista,
se integrar e fazendo as audiências públicas para chegar num consenso e falar, olha, a gente prefere que seja assim, assado, e a secretaria colocar ao lado dela e dialogar para conseguir, né, implantar essa verba. Se a população tivesse noção da pancada que a classe artística teve nesse momento com a extinção praticamente extinção do Conselho, nesse momento tão importante que vieram essas verbas, essas leis, né? Pois é, não existe, né, comunicação. Existe telefone sem fio. Quer saber alguma coisa, a gente pergunta no grupo, aí vem uma pessoa lá de fora com fotos e fala o que está acontecendo, mas não tem transparência nenhuma, né? Não tem comunicação com os artistas diretamente. Você tem que bater lá na porta e perguntar, né? Vontade de divulgar não existe, infelizmente. Existem grupos de artistas, né, no WhatsApp e a gente não tem informação nenhuma. Tá complicado, mas é importante que a gente se organize, porque nós temos direito à voz, né, conforme a própria legislação fala, que isso é para ser construído junto com os artistas. Antes da gente falar da lei Aldir Blanc II, basicamente qual seria a diferença da Paulo Gustavo para o Aldir Blanc? A diferença principal entre elas é que a lei Aldir Blanc II, ela é um fomento anual. Então é a maior conquista dos artistas dos últimos anos. Vai durar 5 anos, né? Isso. A durou apenas... Foi emergencial. Foi né? um aporte só de 3 bilhões. A Paulo Gustavo também é emergencial, um aporte único de 3,8 bilhões. A lei Aldir Blanc II não, é um fomento anual. Que então, bacana. durante 5 anos, o governo federal vai ter que disponibilizar 3 bilhões por ano. E as duas leis são feitas de forma descentralizada, né? Então, o governo federal repassa a verba para os estados e para os municípios para ter a descentralização e o acesso geral, né? Não vou ter que aqui de Avaré concorrer a um projeto do governo federal com Pará, com outros estados. A gente concorre aqui no nosso município, nos editais do estado a gente concorre dentro do nosso estado, né? Então é uma inovação que aconteceu que foi imprescindível. Nas duas leis. Nas duas leis. Tanto na Paulo Gustavo como na Aldir Blanc. Agora a Aldir Blanc II ela é anual, né? Então quer dizer que nos próximos anos 3 bilhões por ano vão ser exclusivos para o setor cultural nesse mesmo formato que aconteceu em 2020. Talvez eu esteja um pouco confuso e eu queria aproveitar o momento para você esclarecer. Na lei Aldir Blanc primeira, para o artista, por exemplo, o malabarista que está lá no semáforo, para ele participar, ele não tem MEI, ele não tem nenhum registro no cadastro oficial. Ele apenas se dirigia até a Secretaria da Cultura, né, e preenchia um cadastro e já era possível pleitear esse recurso. Teve 2 recursos diretos, né, para a pessoa física. Teve um recurso que era como se fosse o auxílio emergencial de R$600. Quem não conseguiu o auxílio emergencial do governo federal, depois pôde pleitear o auxílio emergencial de artistas junto ao governo estadual. Então, por exemplo, um artista que não tinha sido aprovado lá no emergencial, que foi aquele geral, né, do governo federal, podia depois ter entrado na lei Aldir Blanc junto ao governo do estado de São Paulo. Então, esse daí ele recebia, assim, um subsídio de R$600, eu não lembro quantos meses, eu acho que eram 6 meses. Mas o montante maior da verba eram os municípios e o estado que dizia como que ia usar. Então, por exemplo, o estado de São Paulo, ele abriu editais. Então, eu vou abrir editais para circulação de espetáculos de dança, circulação de espetáculo de música, de teatro, literatura, festivais. Ele abriu uma série de editais que os artistas do estado inteiro puderam pleitear e daí apresentaram um projeto cultural, né, que é a orientação da legislação, né, que se abra editais para concurso de projetos ou para chamamento de artistas, enfim, cada um vai dizer como que é, mas é uma verba pública, então não é só dar o RG e o CPF para ter acesso a esse recurso, né? Aí cada município vai dizer como que vai aplicar. Tinha que apresentar um projetinho, né, amor? Vocês apresentaram com os cabras, não foi? Terça, quando saiu o edital, a gente cumpriu todas as obras editais, usou a documentação toda e apresentou para a secretaria.
Ah, entendi. Eram vários itens, tinha algumas coisas que eram meio confusas, tem umas coisas que. Mas assim, eram vários itens, você. Era um edital. Assim, você tem que cumprir tal itens para você pleitear a apresentação. Tem que apresentar documentos, né? Qual que é a ideia desse projeto, o currículo do pessoal, porque é uma verba com destinação específica para artista, então tinha que apresentar o currículo do artista. Tá. E provavelmente as duas serão nessa mesma. A orientação do governo federal, ainda elas vão ser regulamentadas pelo governo federal, a gente não sabe detalhes ainda, mas os moldes são os mesmos. Aldir Blanc, ele vai ficar a cargo de cada município e cada estado como que vai implementar a sua verba em comum acordo com os artistas através dessas participações populares, né? Só uma o sábado ainda não foi sancionado, né? A previsão é sair no Diário Oficial de amanhã. Então, porque era 15 dias, já esse prazo está findando. Hoje é o último dia. Então, aí o que acontece se não tiver sanção da presidência? Se o presidente vetar, aí ela volta para o Senado. Volta para o Senado. O Senado com certeza aprova. Com certeza aprova. Como a votação foi muito expressiva, né, tanto no Senado como na Câmara, a tendência é que eles derrubem o veto daí. Tá. Né, porque foi assim, esse movimento artístico muito organizado conseguiu os votos a favor dos artistas. Aproveitando também, assim, a lei, a Paulo Gustavo tem um valor fixo para esse ano. A Paulo Gustavo, a Aldir Blanc 2 já tem o ano que vem. E esse valor seria reajustado para os anos seguintes ou não? A Aldir Blanc é 3 bilhões por ano. Então, mas aí o ano que vem seria esse valor? 3 bilhões, o ano seguinte seria o mesmo valor ou seria? Isso, mesmo valor. Vai depender do orçamento deles? Não, eu não sei dizer exatamente, mas agora eu fiquei... entrar no orçamento, eu acho que eu fico olhando, vai ter uns detalhes que eu não fico sabendo. Tem, essa parte técnica, assim, é muito específica. E também, assim, seria uma coisa à parte, não entraria no orçamento do município, esse valor? Não entra. É uma verba, a gente chama de verba destinada, né? É a mesma coisa que vem por exemplo, uma verba para usar na saúde. O governo federal vai dar tantos milhões para comprar determinado instrumento da saúde. Tem que aplicar especificamente naquilo. Não pode passar para outra. Outra curiosidade que eu tenho, assim, por exemplo, do Paulo Gustavo e do Aldir Blanc. Só pode ser usada, essa verba, os valores só podem ser usados com artistas da cidade, no caso. Sim. E você já matou muita coisa também. Assim, porque eu tô vendo que tem outras cidades que, não sei que acesso tem o Cerca Rock que vai fazer, tem o festival, não esqueci o nome agora, de Piraju também que está aberto inscrições, e esses são verbas da lei Aldir Blanc. Não, porque a Aldir Blanc já finalizou em 2021. Então o PROAC, será? Pode ser PROAC. Porque assim, os projetos da Aldir Blanc, eles tinham prazo de realização até dezembro de 2021 e prestação de contas até março agora de 2022. Tanto é que os municípios vão prestar conta da Aldir Blanc até junho de 2022. Então já não estão acontecendo mais projetos da Lei Aldir Blanc da primeira, né? Aí teve uma repescagem então, do governo do estado. Então não sei se, porque eu vi, parece que o nome é Aldir, assim, mas não... Pode ser do governo do estado. Tá. Pode ser do governo do estado. E outra curiosidade, assim, também. PROAC e Rouanet são praticamente o mesmo sistema, assim, de financiamento, ou não? Depende. No PROAC a gente tem o PROAC Editais, que daí é verba direta do governo do estado escolher dando dinheiro na mão dos artistas que vão ganhar os projetos. Sim. E o PROAC CMS, que daí é um financiamento através, que seria parecido com a Rouanet, né? A lei Rouanet, os empresários abatem do imposto de renda e no ICMS os empresários abatem o que doarem para os projetos, abate do que vai pagar para o ICMS do estado. Então, agora, é que tem muita gente que fala que é uma lata.
Que é o quê? Mamata. Mamata. Eu não sei de onde o pessoal tira que é mamata, mas, por exemplo, eu já não tenho. Quando eu venho com as motos, eu viro as costas e deixo falando sozinho. Vivemos na era da desinformação, né? Então, não entendo do René, daí fala, mamateiro da Rouanet. O cara, assim, até a Igreja de Sangalo, que nunca usou Lei Rouanet, é mamateira da Lei Rouanet. Isso é propaganda do próprio governo Bolsonaro, né? Propaganda no modo superando, né? Mas, assim, Mas falta informação até para os artistas, que não sabem como é que funciona a Lei Rouanet, não sabem como é que funciona o PROAC. Eu sempre que, como a gente já participou de algumas coisas, pouquíssimas coisas eu participei. Eu sei como é muito difícil você conseguir aprovar um edital. Passa por várias etapas e depois, não é só para passar o edital, é depois você conseguir recursos também. Então, a Poliana está precisando do PROAC, eu acho que ela sabe melhor. Inclusive, tem alguém agora que conseguiu o PROAC, acho que foi o Maurício. Seu Maurício de Barros. Então, 3 artistas avarenses conseguiram o PROAC agora esse ano. Mas teve a mão do Gilmar Produções? Teve a mão da Arte em Prática. E o que seria Arte em Prática? Esse é um projeto novo que... Vamos falar sobre arte em prática, porque nós já temos 15 minutinhos para acabar o programa. Nossa senhora, não vai dar tempo. Arte em Prática é um escritório de assessoria para artistas e projetos culturais. Então nós conseguimos aprovar o projeto de seu Maurício de Barros, da Lúcia Brandão, uma ilustradora aqui de Avaré, fantástico o trabalho dela, e do Estação das Artes, que é um espaço de cultura independente lá da Giovanna Sgarbi, para auxílio à manutenção do espaço. Então temos 3 projetos aqui no PROAC mais concorrido da história, né, que foi de 2021. E Arte em Prática é um escritório que faz a ponte entre o artista e como buscar recursos, né? Como apresentar um projeto, quais projetos se inscrever. Então a gente pode anunciar aqui, artista, se tiver interesse, procura a Poliana. Nas redes sociais, a Poliana está como? Está como Arte em Prática Assessoria. Arte em Prática Assessoria. Você que é artista, está ouvindo a gente, precisa dessa ponte, fala com a Poliana lá no Arte em Prática no Instagram. Inclusive eu, muito vaidosamente, nós ganhamos um prêmio sábado agora, do Instituto Jatobás. Nós participamos de um edital. De Pardinho, Eu já fui lá, o projeto assim. Fantástico. Você acredita que o Pardinho é uma cidade que não tem, acho que nem 20% da Avaré, e tem um projeto Jatobá lá que você olha lá, fantástico. O primeiro era Teixeira esse tempo atrás. Conta pra gente o que é o projeto Jatobá. O Instituto Jatobás, ele tem um braço em São Paulo e um braço em Pardinho, né? E é para fortalecimento da comunidade através de projetos sustentáveis e principalmente da cultura. E ele lançou um edital para as cidades da Costa Paulista, Maré, Botucatu, Anhembi, Torre de Pedra. São várias cidades que podiam apresentar projetos só da economia criativa. E nós fomos selecionadas, aqui de Avaré, o único projeto selecionado foi o nosso, para participar de 5 meses de uma jornada do conhecimento, em parceria com o SEBRAE, onde a gente teve instruções de gestão financeira, precificação de serviço, gestão de comportamentos, comportamentos empreendedores, uma jornada fantástica. E no final dessa jornada, a gente passou por uma avaliação, as empresas que mais se destacaram foram premiadas, né? E nós conseguimos o prêmio maior, junto com 2 empresas de Botucatu. E eu estou impressionado com essa menina, Malu. Viu? Mas qual que é a sua formação acadêmica, Poliana? Eu sou jornalista e graduada em Direito. Que espetáculo! Você gosta dessa área? Eu gosto da bagunça. E a minha parceira de negócio, né, a Gabriela, é da área de Direito. E assim a gente está sempre feliz, e rindo à toa, porque... A Gabriela é de Avaré mesmo? É de Avaré. Constâncio. Lembra que ela fez o Gosto da Morte? Atriz. Não lembra dela? Ela participou de algumas coisas do Gilson Câmara também, umas peças com ele. Diz que ele era bravo. Ela era amada. Ele era bravo? Gilson? Aliás, faz tempo que eu não vejo, mas... Faz, né? Um abração pro Gilson aí. Bastante, aproveitando, tem o pessoal que está entrando no Instagram, tem o Fernando Sampa, tem o Ed... Eu nem tô olhando pro Instagram, esqueci de vocês. Tem a Luciana Grissola,
tem a Silvinha entrou, a Renata. O pessoal, agora tá acabando a bateria do celular que eu não vou saber mais, mas agradecer o pessoal que tá ouvindo. Um abraço para vocês, parceiros aí de luta artística, né, alguns de conselho, grandes amigos. E, Poliana, o Arte em Prática, assessoria para artistas, quer desenvolver mais, quer aprofundar mais sobre? Olha, temos grandes planos, né? Essa jornada fez a gente entender muito mais do mercado, do que o artista precisa. E em breve, assim, a gente vai fazer alguns lançamentos. A gente já está postando bastante dica no nosso Instagram de como executar. Por exemplo, quem ganhou o PROAC, tem muita gente que não sabia fazer projeto. Ah, tá aberto, eu vou fazer o projeto. Ah, fiz o projeto, legal. Ah, entrei, que legal. E aí? Foi lá, pegou o dinheiro e sacou o dinheiro. E não pode. Existem um monte de regras para você executar um projeto cultural. É dinheiro público. Então, a gente está dando dicas, assim, desde a inscrição e elaboração de projeto até como tu faz, a conta corrente, tem que aplicar o recurso, qual telefone você pode usar para tirar dúvidas. Então, é um Instagram, assim, que está com bastante conteúdo para artistas. Não tem fronteira, né? Qualquer pessoa pode nos seguir lá, que a ideia é que a gente consiga dividir um pouquinho, porque é muito conhecimento técnico e o artista quer fazer arte, né? Quer produzir, quer se preocupar com isso. Teríamos, será uma Poliana como secretária da Cultura no futuro? Oh, meu Deus, olha lá. Já estou com pouca coisa, né? Já tem a do Javari Produções, já tem a Madre Pérola, tem a Arte em Prática. Se a Mauri fosse prefeito, ou Maurício Bruno Damião fosse prefeito municipal e convidasse Poliana para secretária de Cultura, haveríamos sim ou não como resposta? Atualmente não. Agora, hoje não, de jeito nenhum. Alice não vai deixar. Né? Tem a Alice ainda, né, amor? Eu tenho a Catarina Tomás que meio que manda assim, a Polio Dutra e tem a Alice. Não, Poliana, mas capacidade não lhe falta, né, para isso. Não, mas a gente pode fazer, assim, a minha busca agora, Mauri, vendo tudo isso que aconteceu e como o conselho foi decapitado e como os artistas ficaram órfãos, a minha vontade agora é de que os artistas se fortaleçam independentemente de quem está em qualquer secretaria. Porque a arte precisa sobreviver a qualquer administração pública. A minha ou a coisa vai desenvolver de uma tal forma que será secretaria de cultura será quase que obsoleto. Então, a gente não pode ficar dependendo, entende? Não dá pra gente ficar dependendo de acontecer novamente o que aconteceu. Precisa ter independência dos artistas, precisa ter uma associação de artistas, é fundamental que a gente faça isso, né? Temos planos aí. Então, o que eu acho, o que eu gostaria de mobilizar os artistas hoje em dia é nesse sentido. A arte tem que ter suas pernas, o artista tem que saber buscar recurso fora, porque hoje, amanhã, que já aconteceu junto. Sim. E a gente não pode se sentir tão impactado como se sentiu. Fala um pouquinho antes que acabe o nosso tempo do Madre Pérola. Ai, Madre Pérola, minha paixão. Tem 10 anos já a banda. São 3 atrações diferentes. A gente tem a banda Madre Pérola, que é o fervo. É o vapo-vapo mesmo. A gente toca vapo-vapo nas festas. É a atração para animar festas. A gente tem a Madre Pérola Casamentos, que já é um grupo para cerimônias, um violino, violoncelo, sax, flauta, mais formal, para fazer o E a gente tem o Quarteto Madre Pérola, que é uma formação menorzinha para fazer jantar, coquetel, não é dançante, é um esqueminha mais pop, assim. Então, são 10 anos de história já, né, com esse projeto. E a gente ensaia toda semana, é uma galera muito dedicada, precisa, né, para fazer esses shows longos. E aliás, longos, bons né? músicos, né? A galera é top, esse material humano que a gente tem é fantástico. E tá aí, tá tendo vapor. Fizemos 2 shows semana passada, já temos vários shows agora em abril e maio, bastante casamento, um foco muito importante para a gente atender casamentos, né? Que é uma data tão especial que a gente se sente privilegiado. Os teus negócios eles frutificam porque tanto você como o Eduardo Javaro são pessoas éticas, né? Pessoas
de responsabilidade, pessoas sérias no negócio, né? Além de serem excelentes músicos e artistas, né? A gente faz para os outros o que a gente gostaria que fizessem com a gente, sabe? E a gente encontrou nesse caminho pessoas para somar. Sozinho a gente não é ninguém, né? E quando a gente lança uma ideia, a galera abraça, sabe? Pessoal, ó, tem um show diferente que a gente precisa fazer, precisa ensaiar depois das 10h30 da noite. Vocês topam? Eles topam, sabe? Então a gente, graças a Deus, a gente consegue comunhão com pessoas que têm essa mesma vontade, sabe? Porque sozinho, né, que não adianta, né? E a gente gosta de ser sério no que a gente faz, né? A gente já tocou muito, a gente já foi muito desvalorizado, né, como artista, como músico. Então, eu vi uma matéria do Vale TV, inclusive Carlinhos Beltrame falava, vocês falando sobre os aparelhos culturais, o quão abandonados estão os aparelhos culturais, né? Tá. Me chamou a atenção a matéria. Muito boa a matéria do Vale TV, né? Um abraço pro Caio, que convidou a gente para falar um pouquinho, né, da parte artística. E infelizmente é uma realidade, você vê o teatro principal. Aquele predinho que é do Estado, que é a antiga cadeia municipal ali foi museu, foi sim. diretoria de ensino. Histórico ali. Aquilo qualquer hora desaba, né? Tem um perigo. O CAC, ninguém fala do CAC mais. O CAC está fechado há quantos anos? Como será que está aquilo ali, não? O Teatro Municipal. O teatro está terrível. Passei lá em frente hoje, me deu dó de ver aquilo. Aquilo era tão... pulsava a cultura, né? Terças musicais, quartas, não sei o quê. Qualquer apresentação que a gente ia lá, tava um monte de... E você lembra que tinha uma movimentação da sociedade de se encontrar nos pontos a gente tinha culturais, que chegar cedo, porque e isso para pegar lugar. Acabava o lugar, era lotado sempre. Inacreditável como a gente regrediu em termos de cultura. Mas não só os espaços culturais, eventos culturais, né? Eventos culturais. Poesia, que é um festival de música instrumental, que foi crescendo muito ao longo dos anos e tinha tudo para ser um festival regional, né? Que a gente, quando fala agora, a gente tem a FUNPOP como tipo no pedestal. Mas que é merecido, lógico, mas eu digo assim, mas tinha a tradição do Exército que chegou com vários atores famosos vindo para julgar, ou até para participar. E isso... Maurício, quanto tempo faz que não vê uma peça de teatro para valer, profissional? Eu sei que teve uma agora do grupo daqui, que eu não vou lembrar o nome agora, mas fora isso, isso porque eu fiquei vendo por acaso também, mas muito tempo. Mas as peças nem querem vir, porque, por exemplo, eu estou atendendo um cliente lá de Bauru. A peça dele, ele cogitou de vir para Avaré, veio pesquisar, né, os espaços culturais e colocou Taquarituba na itinerância, porque lá em Taquarituba tem teatro fantástico, tem estrutura, então, tem iluminação, tem as coxias, tem um palco com tamanho ideal, tem acústica apropriada. Avaré saiu do roteiro. Não, mas o problema é assim, por exemplo, a Avaré até teve um evento no Dia das Mulheres que eu não morto. Mas daí você pega o que foi gasto com estrutura, com isso, com aquilo, com banheiro químico, com tenda, não sei o que, daí você fica 10 vezes mais do que para um artista. Aí você fala, poderia ser muito bem no centro cultural e colocando mais artistas para... É uma inversão de valores, né, não? Eu vi assim, porque eu fico acompanhando. Você fica abismado com banheiro químico, com tenda, com palco, aqui bancada, com o som, nós precisamos. Mas assim, não os valores. Sim, claro. Mas tem coisas que... Mas tem que valorizar o artista também, né? Se for num aparelho cultural, você não precisa quase nada disso. Exato. E você poderia ampliar as atrações. Agora, porque temos o Centro Cultural, não precisamos reformar o teatro? Essa é a mentalidade? A mentalidade é fazer eventos em praça para contratar arquibancadas e palcos e... né? Dar uma migalha para o artista. 7 mil no aluguel de um palco para um dia, 8 mil uma estrutura. O cachê do artista, 2, foi 1.600.
O resto, mais de 20 mil, foi para estrutura. Então o pessoal fala, mas não tem dinheiro para fazer um ato cultural. Acho que tem. Se você fizer certinho, se cortando gasto, a orquestra tocou de graça lá no Lago do Mercado. Tocou de graça. São 20 pessoas. A gente levou 20 músicos, praticamente. Mas teve a tenda, teve não sei o quê. Daí o poder pensou, a gente não precisava daquilo, mas poderia dar um cachê simbólico para cada músico que participou e continuar a orquestra. A orquestra tocava uma vez por mês no Coreto. E era assim, um incentivo para o pessoal, porque o cara é caro mesmo, porque tem os velhos igual a minha assim, mas tem uma molecada do guri e tal. Para incentivar, né? Lógico. Lá no Horto foi R$800 por atração, não por artista, porque teve atração que tinha 2 ou 3 pessoas. Então, mas eu digo assim, o cachê, 1.600, tirou o cachê de artistas, né? O resto, se você pegar a pressão do Broto que saia, você vai ver mais de 20 mil. Não que não vale aquilo, mas às vezes tem coisa que não precisa. Então, mas falando sobre aparelhos, eu até vi notícia, a polícia de restauração de prédios antigos, que eu vi uma coisa assim da estação antiga, acho que outro prédio, eu não vou lembrar qual. Acho que até teatro, não sei se falam alguma coisa. Mas aí você vê a prefeitura demolindo um patrimônio histórico como o aeroporto. Então, deu uma dor no coração ver aquilo? Então, mas aí fazer o quê? Juliana, a indignação é tanta que a gente acaba. Era para falar de você. Não, tá falando. Não, assim, para meio que ter, assim, meio que encerrando, projetos assim, em andamento futuros. Da Dujavá Produções, da Madrepérola, Já aproveita, já manda, já vende o jabá. Qual o telefone para contato? O que vocês fazem? A Dujavá Produções, graças a Deus, retomou agora as atividades, a plenos pulmões, muitos casamentos, muitos eventos acontecendo. Então tem toda a parte de som, iluminação, painel de LED, varal de lâmpadas para casamentos. Aí temos a equipe de cerimônia, a banda Madrepérola para formaturas, aniversários, enfim. Arte em prática, assessorando os artistas. Eu quero falar para os artistas, porque eu sei que os artistas adoram o programa e muita gente está assistindo. Se preparem, porque vai ter, está prevista agora para o meio de abril, a abertura dos PROACs, que é o investimento do governo do estado, e para o meio do ano, a abertura dos editais da Lei Paulo Gustavo. Avaré é complicado? Avaré é complicado. Vai abrir verba no estado. Então a gente não precisa ficar preso às regras de Avaré. Né? Então vamos ampliar nossos horizontes, vamos nos preparar melhor, estudar como é que faz um edital, um projeto bem apresentado, o que eu preciso melhorar para concorrer, porque você concorre no estado inteiro, né? Com todas as cidades. E vamos nos preparar melhor, nos organizar, trocar informações, para que a gente se fortaleça e consiga, né, independência, que é o que a gente precisa nesse momento. Afinal de contas, foi dessa união que surgiu o Urbano, né? Exatamente. Os artistas, como você estava dizendo. Né? São conquistas, né, de um movimento cultural que saiu pelas ruas e falou, estamos aqui, a gente precisa de socorro. E ainda precisa de socorro, porque o impacto foi tão grande que a tendência ainda é de muitos meses para conseguir recuperar um pouco do déficit que teve no setor, né? Que fase negra, não? Fase, olha, vou falar. E não bastasse, né, já a pandemia por si só, que já foi difícil, a gente ainda se deparar com essa situação aqui no município. Assim, eu participo de eventos em outras cidades, eu tenho vergonha de falar como que está. Antes que o nosso tempo acabe, eu queria perguntar para você, você tem alguma vislumbre, alguma resposta aí a respeito de funk pop para esse ano? Desconheço totalmente, mano. Eu vi que já está divulgando a EMAPA. Ah, tá. Né? E a do Javá não, o nosso pleito foi realizar a 38ª Funk Pop. Foi uma edição única que a gente conversou antecipadamente com a Prefeitura de Avaré, com o aval da Prefeitura de Avaré e o apoio, a gente realizou com a verba do governo do estado. Aliás, muito bem realizado no formato que foi feito. Né? Foi assim, pra gente um desafio
assim, incrível. A gente se doou absurdamente para conseguir entregar e ficamos assim, muito felizes com o feedback do pessoal que curtiu Assisti muito. todas as noites, foi um espetáculo à parte. O que vocês conseguiram fazer foi digno de E assim, elogios. tudo aqui de Avaré, Maurício. A equipe de som, a equipe de vídeo, os músicos da banda, né? Só os concorrentes que eram de fora. Mas o show de Avaré da Jéssica foi fantástico, com músicos de Avaré, um repertório incrível, belíssimo. E toda a parte de estrutura, né? Com a técnica daqui de Avaré. Então, eu falo com muito orgulho isso, porque a gente tem uma capacidade incrível, assim, de fazer cultura. Mas para 2022 Aí seria está nas mãos da a Secretaria de Cultura. Por enquanto não ficamos sabendo nenhuma informação de bastidores, né? Poliana, nosso tempo estourou. Ah, Eu queria te convidar para voltar. opa! Tem tanta coisa que a gente precisa falar ainda sobre Tem. essas leis, né? Tem muita coisa, assim, eu já fico um convite aqui para os artistas ficarem espertos, que essa semana a gente já vai começar a combinar algumas reuniões, porque realmente é muita informação para a gente trocar e para a gente pôr a Avaré de novo no mapa, sabe? Isso, a gente pode fazer um programa aqui específico, só falando de lei Aldir Blanc, tirar dúvidas da galera. Boa, bora tem os lá. canais para perguntas Agradeço e respostas, né? o espaço que é Eu queria deixar o imprescindível. microfone aberto para você fazer as suas considerações finais e dizer alguma coisa, responder alguma coisa que eu não perguntei, que você queria ter falado. Olha, eu queria agradecer o espaço, né? Eu sei que vocês são apreciadores da arte avarense, são grandes comentadores, né, dos artistas. O Maú eu conheço há alguns aninhos, né, Maú? Eu não vou falar, senão eu tenho 18 anos agora. Isso. A gente conheceu um dia desses aí. Então, já é uma ativista da área. Além de excelente música. Além de muito. E uma pessoa. Letrista, uma poeta, pessoa escritor, enfim, Maú sem palavras. Enchendo muita bronca, porque eu não carrego aqui. Ela é com a humildade de doer. É a verdade Eu dele. realmente salário. Então, o espaço que vocês dão assim, para os artistas é fabuloso, sabe? Precisa, Você né? Isso vê aqui é uma rádio comunitária, né? Essa que é a função. Mas você né? vê que orgulho que dá o pessoal É. postando lá, ó, a gente vai estar no programa, Bacana, igual a Maurício, semana que que legal. vem fazendo propaganda, Joia. porque é fundamental, né? E assim, a população às vezes não tem acesso. Vocês, né? Quando a população tem acesso à arte avarense, se surpreende. Então, eu vou falar para assim, a função da rádio, além de entretenimento, mas é fomentar a cultura da onde ela é sediada. Claro. Porque você vê um monte de rádio de Avaré, mas não toca música de Avaré. Isso que a Não gente toca. Eu acho que deve ser obrigação fomentar a cultura Exato. local. Muito bem posto, Maú. Se você ligar a rádio nesse exato momento, duvido que você vai ouvir algum avarense. Mas não vai haver uma coisa que te lembre, nossa, eu conheço aquela pessoa, eu já Exato. vi ela tocar aqui, ela é minha vizinha, umas coisas assim, você não... Então, eu acho que a proposta do Garimpo foi exatamente isso, de os artistas locais se ouvirem. É isso Nossa, mesmo. fantástico. Fantástico. Então eu só tenho a agradecer a vocês pelo espaço. Eu falo, nossa, pelos cotovelos. Você deixa. Eu Espero digo que mesmo. você volte numa próxima oportunidade. Aliás, era para você ter vindo, né, há 3 semanas atrás, mas por outros compromissos nós É por causa dessa adiamos, finalização dessa jornada do Instituto Jatobás. Olha, Então, valeu a pena, hein? valeu muito a que pena. legal. Você é Muito uma feliz. pessoa de foco, né? Ah, e a Você gente é tem que, focada, né? tem que saber até onde o nosso passo alcança, né? É. Depois você quer abraçar o mundo, aí não dá consegue, aí você certo. faz uma coisa melhor. É, né? então eu prefiro, né, sabe, eu tô aqui 100% Ah, que hoje, legal, que né, legal. animada com o assunto, É. já pensando o que a gente pode fazer aí Que nos legal, eu próximos dias. agradeço demais você ter vindo aqui, disponibilizado seu tempo para estar aqui, bater um Prazer papo foi com a meu. gente e queria que você voltasse. Bora, A gente ixi, falar pra falar só- dessas coisas, né? Nossa, nem gosto, nem gosto, meu irmão. Só para aproveitar também que o Cristiano, que foi secretário do último conselho, mandou um salve aqui também. Ai, o Cris. Que arte? É arte educador, é. Educador, meu colega lá, meu coleguinha lá de educação. Nossa, a galera que tá assistindo aí, nossa, um beijo pra vocês, morro de saudade de vocês. Obrigado pela audiência, Cris. Bom, gente, sendo assim, declaro este programa encerrado. Lembrando que quinta-feira tem fanzine com o lado B do pop do Rock Nacional, né? Especial. Ah, é especial. Sabe o que nós vamos tocar quinta-feira, Poliana? Só as músicas que foram censuradas nos anos 80. Uau.
em homenagem à censura, né? No último festival, tentativa de censura, né? No Lola aí, no último. Mais uma cena infame, né? Mais uma cena patética, né? A gente vai contar algumas historinhas. Por que a música é censurada? Por quê? Legal, hein? Nossa, adorei o tema. Então valeu, gente. Muito obrigado pela audiência, quem teve sintonizado até agora. A gente volta com a Poliana numa próxima oportunidade. Obrigado mais uma vez, Poliana. Manda um beijão lá pro Eduardo Javaro. Pô, cara sensacional. Eu adoro o Eduardo. Ele, com a agenda ocupadíssima, você manda mensagem pra ele, olha, vai lá e ele responde todas as mensagens. Ele tá, esses dias eu peguei o celular dele assim, tinha 604 mensagens. Eu falei, meu Deus, não sei como dar conta. Não sei como dar. Ele não dorme, né, amor? Ele dá conta. Eu já nem. Eu tenho medo de perguntar umas coisinhas, não, você pergunta. Ai, caramba. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Vai ser na quinta-feira, quero ver como é que vai. Ah, então. É isso aí, valeu, gente. Muito obrigado. Obrigada, gente. Agora. Valeu. Valeu, obrigada, viu? Ai, é muita coisa pra falar, né? Então daí no próximo programa a gente foca, aí eu direciono uma pergunta só para aquele tema. Leia. Eduardo. Vamos ver o que sai, deve sair para almoçar, se Deus quiser. Daí a gente marca. Boa. Foi legal, viu? Adorei. Você desliga o meu fazendo por favor? Desliga, como é que desliga? Acho que é só apertar um botãozinho no meio aí. Ah não, é um xizinho. Deu quanto de audiência aí, será? Deseja encerrar? Isso.